Não que na Umbanda não se atenda também espíritos sofredores ou espíritos resistentes, se atende, mas às vezes ela se atende no meio do público todo, né? Que é o tipo de reunião, né? Que na Umbanda se atende mais, se incorpora mais os guias, né? E se atende as pessoas que estão ali encarnadas, e na desobsessão se atende mais os desencarnados. São tipos de reuniões diferentes, tá? Mas não quer dizer que na desobsessão não se atenda os desencarnados, e não quer dizer que também na Umbanda não se atenda os desencarnados, tá? Então, todos devem elevar o nível de pensamento, seja orando ou acolhendo ideias de natureza superior. Intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas. Evitar deliberadamente rusgas e discussões, ou seja, evitar deliberadamente, ou seja, tu querer provocar aquilo, né? Tu não tem que estar procurando discussão, né? Se tu quer discutir, alguém deixa para outro dia. Aí no outro dia tu já vai ter esquecido e já não vai discutir, tá, gente? Sustentam a paciência e a serenidade acima de quaisquer transtornos que sobrevenham durante o dia. Tem casos que às vezes se tu realmente aconteceu algum caso que tu estejas com muita raiva, que te enraivecesse, trabalhe às 8. 6 horas vocês brigaram com aquilo pode desestruturar vocês completamente, vocês não vão conseguir trabalhar, tá? Vocês, digamos que sejam médios de incorporação, e aí vocês brigaram 6 horas com alguém que vocês estão com muita raiva. Vai chegar às 8 horas no trabalho, digamos que vocês venham, e vocês podem nem conseguir se concentrar para dar aquela passagem para aquele espírito, porque vocês estão com a mente completamente pensando no que aconteceu, estão ligadas naquilo, vocês não estão ali no trabalho. Então tem tipos de casos de brigas que acontecem que vai desestruturar vocês completamente, e vocês não vão poder nem participar do trabalho, ou se participarem, vocês vão ser uns médiums completamente inócuos, né? Vocês não vão dar passagem, vocês também não vão doar fluido, porque só vai sair fumacinha da cabeça de vocês, fluidos densos, vocês só vão atrapalhar, né? Então, por isso que nesse dia tem que ter muito cuidado com brigas e discussões. Principalmente, como o Fabiano já falou, porque é um dia que quem trabalha com a incorporação vai estar mais com um pouquinho de raiva, não vai saber do que é, um pouquinho de angústia, não vai saber o que é. São os acompanhamentos para o trabalho. Então, esse dia, além de a gente lidar com as nossas próprias fraquezas, nós temos que lidar com as dos espíritos. Então, né? Mas tem o lado bom, porque a gente já sentindo o espírito que está com raiva, a gente já fica meio de guarda. Não, estou aqui com uma entidade que está com raiva, então é ele que está, eu tô bem. E a gente acaba se cuidando às vezes muito mais do que num dia que não está com nenhum acompanhamento. Acho que até é um bom exercício mental, né? É um bom exercício mental, tu começar a te dar conta. Eu digo por experiência própria, que a gente começou a se dar conta, a gente até brinca, muitas vezes lá na caixa do Matheus, a gente brinca, que sexta-feira é o dia da roda de Exu. E quando está ventando, aí que eles abrem as porteiras dos infernos mesmo, né? Porque aquilo vem assim, né? É uma coisa impressionante. A gente sempre achou isso engraçado, né, Matheus? Porque sempre naquele dia, uma coisa estranha isso. Como é que é engraçado? São coincidências que a gente começa a dar conta com o tempo, assim. E depois, quando tu começa a trabalhar, tu vê que, engraçado, ontem, um dia não teve trabalho nenhum, pô, estava tão bom o dia. Hoje que tem trabalho, me acordei, eu não estou legal. Aí já chega a mãe, o pai, o irmão, a tia com problema que ele nunca teve problema. Aí ele vem naquele dia te apresentar. São pequenas coincidências, né, que a gente vai se dando conta. E a gente brincava nessa questão que é dia de gira de Exu, porque é o dia que vai mais gente, né? E as pessoas só para azucrinar, né? Então, esse dia tem que ter mais cuidado, né? É bem isso. Seguindo aqui, trata-se de preparação adequada a assunto grave. Olha só, aqui André Luiz falando, né, que a obsessão é um assunto grave, é um assunto que tem que ter, a desobsessão, aliás, é um assunto que tem que ter
bastante cuidado, né? Cuidado da nossa parte. Nós temos que estar cientes que nós estamos naquele dia, que naquela reunião nós vamos atender pessoas doentes, espíritos com psicológico completamente abalados, espíritos dementados, disformes, pessoas que estão com trabalhos de magia negra há anos, né, no seu corpo espiritual, no seu duplo etérico, que estão com 10, 20, 30 entidades grudadas no corpo espiritual daquela pessoa. Então olha só a gravidade, né? Então eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado para aquilo ali. Eu tenho que estar apto a saber que ali eu vou ter que intervir e que eu vou ter que dar energia para aquelas 10, 20 entidades que aquela pessoa ali está acompanhada. Talvez não vai ser encaminhado, não vão ser encaminhados todos os espíritos que estão com ela naquele dia. Ela vai passar por um tratamento de 1, 2, 3, 4, 5 dias, e nesses 5 dias vai sendo encaminhados vários espíritos. Só que naquele dia tu tem um caso, e depois tem outro, depois tem outro, tem outro, tem outro, e cada pessoa vai ser pior que a outra, o outro vai estar melhor, e assim por diante. Então vocês imaginem a gravidade desse trabalho, e por isso que André Luiz fala, é um assunto grave, a assistência de desencarnados menos felizes com a supervisão de instrutores da vida espiritual, né? Obviamente nós temos os nossos instrutores aqui que estão guardando o nosso trabalho, né, gente? Nós não estamos desamparados, né? Nós aqui somos meros trabalhadores de Jesus, mas temos os nossos trabalhadores, os nossos Exus e Pombagiras, guardiões dessa casa, mais os mentores espirituais. Imaginem-se os companheiros no lugar dos espíritos necessitados de socorro e compreensão e a responsabilidade que assumem, né? Então imagine que os espíritos, imagina se a gente estivesse no lugar deles, né? Necessitado, precisando de ajuda. Imagina a gente vai no hospital ali e não tem quem nos atenda, né? Ou o médico não está nem aí para nós. Nós, gente, nós somos os médicos e os enfermeiros da espiritualidade, a serviço da espiritualidade. Então nós temos que estar preparados o melhor possível para atender quem tem necessidade. Então, assim como nós vamos no hospital, vamos pedir e implorar para o médico que esteja bem dormido, esteja bem alimentado, esteja bem disposto, os espíritos também precisam de pessoas encarnadas que estejam desse mesmo jeito, né? Bem disposto, ainda com mais o conhecimento, porque o médico não tem que estudar bastante para poder atender a gente, né? Vocês imaginam, vocês chegam lá e dizem que estão com dor no fígado, ele vai lá e abre o coração de vocês, porque ele não sabe o que é, onde é o fígado e o coração. E vocês é a mesma coisa, né? Você tem que ter o conhecimento técnico. Então, assim como os médicos estudam, né, a ciência, nós aqui temos que estudar a espiritualidade para melhor atender esses pacientes, tanto encarnados quanto desencarnados, né? E muito mais desencarnados, porque são bem mais desencarnados necessitados do que encarnados, gente. Nós temos de desencarnado em torno de 50 bilhões de espíritos atualmente, e desses 50, talvez 30 bilhões ou até mais estejam necessitando da nossa ajuda. Então você imagina todo o trabalho, né? Então quanto mais médiums estiver trabalhando com qualidade, muito melhor vai ser, né? Muito mais rápido nós vamos passar pela transição planetária, né? Muito mais rápido nós vamos também poder ascender espiritualmente, né? Cada componente do conjunto é uma peça importante do mecanismo do serviço. Todo o grupo é instrumentação, né? Então aqui quando a gente está junto, aqui a gente é uno, né? Um só, né? Nós todos estamos trabalhando juntos com a mesma, né? Nós temos que trabalhar na mesma sintonia, com o mesmo objetivo sempre, gente. O objetivo sempre de auxiliar, né? De não ser nós os necessitados, né? De nós doar, porque eu tenho certeza que quando a gente vai se doar para o trabalho, com certeza a gente está recebendo. Sempre para esclarecer para todos que estão aqui, que por mais que o irmão desencarnado ele esteja endurecido no mal,
fazendo uma demanda, ou seja, da forma que ele se apresentar, renitente, a gente não pode esquecer que eles estão doentes. Não tem outra palavra, pessoal. É um irmão nosso. É um irmão nosso. Entendeu? É como o Matheus falou, vai no hospital. Um remédio simples não resolveu, vai ter outro remédio que vai resolver para aquele doente mais afetado. O outro vai ter que ser levado à cirurgia, o outro vai ter que ser encaminhado a outro lugar. Mas todos estão doentes. Não há outro pensamento. Estão doentes. Têm que ser tratados da melhor forma possível dentro daquilo que a gente consegue oferecer. Do jeito que nós gostaríamos de ser. Exatamente, que provavelmente já nos encontramos em outras vidas por aí, tão doentes quanto eles que chegaram aqui. Por isso que à medida que a gente atua na justiça, a gente também atua na misericórdia, né? Não é só dizer, tu não vai fazer mais isso, sai daqui, né? Né? Eu quando a gente começou o trabalho, né? Eu sempre fui mais dessa forma. Não pode fazer, tem que parar, tem que tirar. E aos poucos eu fui aprendendo com o Matheus que não é assim que funciona. Entende? Tem que parar, não pode mais atuar. Mas por que está agindo daquela forma? O que levou esse irmão a agir dessa forma? Porque alguma coisa levou. Ou tiraram o que ele tinha. Ou ele sofreu o dano porque causou o dano antes e não sabia. Ou um problema amoroso, sentimental profundo causou uma mágoa nele e ele não conseguiu superar e uma própria proteção se tornou o que se tornou. Então vocês se dão conta do tipo de trabalho que é? O cuidado que a gente tem que ter. E a gente assim, tem que estar estudando sempre. Sempre, porque cada caso, não é, Matheus? E os guris sabem, é um caso diferente. Né? Muitas vezes chega a gente, nossa, olha só, nunca tinha aparecido dessa forma, de outro. E tu tem que estar ali sempre aprendendo, até com eles, inclusive. Né? É uma medicina da alma, gente. Os conversadores, vocês todos que estão aqui, a gente vai estudar técnicas de doutrinação, de conversação com os espíritos, técnicas de apometria também. E à medida que a gente conversa, a gente também é psicólogo. Então tem tudo, né? Tem toda essa questão junto. Né? O doutrinador, o conversador é um monte de funções ao mesmo tempo, gente. Hoje nós vamos fazer um pouquinho mais, já que nós estamos conversando, que é a nossa inauguração, e vamos passar para o nosso item 2. Preparo para a reunião, a alimentação. Isso aqui é o Fabiano, tá? A gente ontem saiu por aí e foi tirar umas fotos. Preparo para a reunião, alimentação. Não estou longe, Gente, alimentação, agora nós falamos sobre o cuidados com o dia, né? O que a gente tem que fazer durante o dia. Agora os cuidados com a alimentação. O que a gente come nesse dia, o que a gente não come. A alimentação durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio mediúnico será leve. Tá? Então as horas que antecedem, né? Nós podemos julgar que desde quando a gente levanta, tá? Desde quando a gente levanta, a gente já tem que cuidar da alimentação durante todo aquele dia. No café, no almoço e no café da tarde, né? Janta antes do trabalho, nem pensar, tá? Se vocês forem, digamos, jantar, digamos que jantem 7 horas da noite, que é muito raro, mas pode acontecer, isso aqui, tá, gente? Agora a gente vai ver por quê. Nada de empanturrar-se o companheiro com viandas desnecessárias, né? Que eles falam viandas, né? Seria como... Nem se usa esse termo hoje, então nada de a gente se empanturrar com viandas desnecessárias, nada de comer demais, principalmente na última refeição, a refeição da tarde, tá? Isso aqui, gente, funciona tanto para o trabalho de desobsessão, de mediunidade, como no nosso caso aqui, para o trabalho que a gente está fazendo agora aqui. Tá? Porque a gente daqui vai fazer o desenvolvimento, não vai poder estar empanturrado. Se a gente for fazer o trabalho de quinta, que é o atendimento de desobsessão individual, também não pode estar de barriga cheia. Se a gente for fazer qualquer trabalho daqui da nossa casa, não pode estar de barriga cheia, independente de ser desobsessão ou não.
Qual trabalho poderia estar de barriga cheia? Não conheço nenhum. Tá? Ou seja, a gente tem que comer bem pouquinho. É por isso que eu tô assim, na medida. Não, a gente tem que comer bem pouquinho, gente. Principalmente nas últimas horas. Tá? Agora a gente vai ver sobre os alimentos que a gente pode comer nesse dia. O estômago cheio, cérebro inábil. Por que não pode estar com o estômago cheio? Tá, aquele jeito ali. Por quê? Porque durante a digestão, a gente concentra muito a atividade sanguínea no estômago e a gente gasta muito fluido vital. Então, todo aquele fluido vital, o prana, que a gente vai doar para os espíritos, tanto na incorporação como se a gente for dar um passe, está sendo gasto na digestão. Né? Então, como é que a gente vai se empanturrar de comida? Tá? Então, na questão fluídica, comer demais, nem pensar. E na questão também de sentir-se bem. A gente fica com um estado de barriga cheia, né? Não consegue se sentar direito, não consegue se levantar, não consegue se mover, né? E a gente, às vezes, determinados tipos de passes que nós temos que ter, certos tipos de passe magnético, não nos permite que a gente deve fazer certos movimentos, às vezes mais assim para cima, mais para baixo, ou vai ter uma incorporação mais difícil, que vai ter mais movimento de braços ou de pernas dentro do que é necessário, né? Que não vai sair para ir se requebrando, né? Tem toda a questão mediúnica que nós vamos estudar também das nossas coisas, mas tudo isso, a barriga cheia, impede de ser feito a contento. A digestão laboriosa consome grande parcela de energia, impedindo a função mais clara e mais ampla do pensamento, que exige segurança e leveza para exprimir-se nas atividades da desobsessão. Aconselháveis os pratos ligeiros, ou seja, os pratos leves, e as quantidades mínimas, crendo-nos dispensados de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool. Né, gente? Então, álcool é uma questão que nos trabalhos de desobsessão, passes, estudos, qualquer coisa que seja, nem pensar, por menor que seja a cota, tá? Quando a gente bebe álcool, a gente impregna o nosso duplo etérico de álcool, a gente provoca o desdobramento forçado, a gente atrai espíritos obsessores que querem álcool. Então, álcool é uma coisa que não é impensável a um trabalhador de desobsessão. Tá? Se a gente tem trabalho segunda-feira, por exemplo hoje, vai lá numa sexta, não tem trabalho, e tu vai tomar uma tacinha de vinho, uma coisinha assim, não tem problema, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Se pudesse não beber álcool, que bom, maravilha, né? Mas assim, nos dias de trabalho, nem pensar, gente, tanto antes quanto depois, tem que ter muito cuidado. Porque assim como a gente trabalha, incorpora os espíritos, que a gente já usou uma cota de prana considerável, já ficou mais enfraquecido, né? Depois se absorveu de prana e vai para casa, o trabalho continua. Assim que a gente sai daqui 10h30, vai se deitar